senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, se eu fizesse uma pergunta a todos, os senhores e as senhoras acreditam nas instituições brasileiras, no judiciário, no legislativo e no executivo? A resposta certamente seria majoritariamente não. Eu me sinto, muitas das vezes, constrangido, porque eu faço parte do Poder Legislativo. Eu sou congressista, eu tenho a função de legislar, tenho a função de fiscalizar e de trazer para essa casa as dores e os anseios da sociedade do meu Estado e da sociedade brasileira. E é constrangedor, sim, a desqualificação da democracia. E ontem, mais uma vez, o programa da Rede Globo, a resenha semanal, fantástico, trouxe uma matéria sobre o comportamento desonesto das assembleias legislativas do Brasil. Há 3 ou 4 semanas antes, o Fantástico trouxe também matéria sobre o comportamento das câmaras municipais, dos desvios de altas somas desses legislativos. Ora, isso termina atingindo, esse comportamento atinge a democracia. Não é a denúncia que atinge, a denúncia qualifica a democracia e qualifica a liberdade de imprensa. Agora, o comportamento desonesto, sim, desqualifica a democracia, coloca em xeque a democracia. E nós sabemos que a democracia só fez bem para esse país. O que melhorou, o que fez avançar o país, e aqui todos, cada um puxa para si, não é, o mérito pelos avanços do nosso país, que são remarcáveis, que são claros, que são evidentes. O Brasil melhorou. O Brasil se projetou em todos os cenários. Agora, poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ser um país com uma presença muito mais forte no cenário internacional e também no cenário interno, em todas as camadas sociais. Vejam, ontem o programa acusa a Assembleia Legislativa, membros da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Amapá, passando por Goiás e por outros estados. E eles se defendem com tanta veemência que, às vezes, até a gente duvida que eles sejam capazes de agir com tamanha desonestidade. Eu confesso que claro, não vou acreditar na defesa desses parlamentares corruptos, desonestos, que insistem e reafirmam que não cometeram aqueles crimes. Até porque eu tenho os números, os dados tirados dos portais de transparência dessas Assembleias Legislativas. E como não vou me estender a todos os dados que levantei sobre cada Assembleia, cada governo envolvido, cada Câmara de Vereadores envolvida, mas eu queria trazer aqui dados que permitem que nós não acreditemos na negação veemente desses criminosos. Vejam o dado que levantei de 2013 da Assembleia Legislativa do Amapá, senhor presidente. A Assembleia Legislativa do Amapá gastou em diárias de viagem naquele ano 17.476.847
R$17,77. Ou seja, 17 milhões e meio foi o gasto em diárias de viagem. Olha, para quem ganha um salário mínimo de 700 e poucos reais, é difícil entender o que representa 17 milhões e meio. Para quem ganha até 5 ou 6 salários mínimos, ou 10 salários mínimos, tem dificuldade, sim, de entender, não é, o impacto que 17 milhões e meio pode provocar na vida de milhares de pessoas. Eu, então, fui buscar gastos em outros entes públicos e levantei os gastos do Senado aqui. O Senado da República é uma instituição transparente. Todos os nossos gastos, inclusive as notas dos táxis que eu circulo aqui em Brasília, está lá detalhado. Está tudo na transparência, está tudo na internet. Em 2013, o Senado da República gastou R$1.249.000, 1.200.000, em diárias de viagem. Nós somos 81 senadores. A Assembleia Legislativa do Amapá são 24 deputados. 81 senadores que têm a obrigação de viajar ao exterior, de cumprir agendas em vários estados, em vários países. Nós temos aqui mais de 10 mil servidores do Senado que também cumprem tarefa fora do seu local de trabalho e que, portanto, recebem diárias. Portanto, 1.250.000 o Senado gastou, contra 17 milhões e meio da Assembleia Legislativa do Amapá. Também levantei os gastos da Câmara dos Deputados. A gente imaginaria que 313 deputados e deputadas, com 18 mil servidores públicos, teriam que gastar muito mais de diárias do que a Assembleia Legislativa do Amapá. Mas vejam, enquanto a Assembleia Legislativa do Amapá gastou 17 milhões lá em 2013, a Câmara Federal gastou 2.931.000. Vamos pôr 3 milhões de reais. Ainda está longe dos 17 milhões e meio. Levantei os gastos do Superior Tribunal de Justiça, 485.000, senhor presidente. E também do Supremo Tribunal Federal, 461.000 reais. E também, claro, da Presidência da República. A presidenta viaja com todos os seus auxiliares, assessores, os batedores, os que vão na frente, enfim, é um gasto enorme com diária. Ainda assim, a presidência consumiu 7.485.000 reais. Veja, senhor presidente, senhores senadores, quem me ouve pela rádio e pela TV Senado, os 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amapá gastaram 4.800.000 reais a mais do que a soma da Presidência da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Isso é um escárnio, isso é deboche. Isso aqui, o que eu estou colocando aqui é apenas um exemplo. Eu poderia citar vários exemplos. Só para concluir a apresentação desses dados, senhor presidente, em 2013, os deputados do Amapá receberam 17 milhões e meio em diárias de viagem. Mas quando você vai na rubrica passagens aéreas, nos gastos com passagens aéreas, está no balanço da Assembleia Legislativa. Eles gastaram 0 de passagem. Ou seja, a única explicação é que eles viajaram pelo mundo a pé, porque eles receberam as diárias. E a diária é para viajar. Se eles não gastaram um centavo com passagens aéreas ou passagem marítima ou terrestre, então eles andaram a pé. Enfim, eu fiz
eu chamei a atenção das autoridades da República. Encaminhei no dia 30 de maio de 2014 um documento consistente com todas essas denúncias de mau uso de recursos, de desvio, isso tudo devidamente comprovado. 30 de maio de 2014, 30 de maio de 2015, fez um ano. Eu não recebi nem um cartãozinho dizendo, olha, recebemos seu documento, estamos analisando. Absolutamente nada. Salvo engano, nós recebemos uma resposta do Ministério Público Federal. O doutor Janot nos encaminhou um documento acusando o recebimento. Olha, esse é um problema gravíssimo. Vejam alguns dados que me inquietam. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela, não sei se são 70 ou 70 e poucos senadores, deputados estaduais. O ano passado, gastaram menos de R$1 bilhão, 900 e poucos milhões de reais. A Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que tem 24 deputados, gastaram 420 milhões de reais. Agora veja, essa Assembleia do Amapá, que tem 24 milhões de reais, que consumiu 17 milhões e meio em diária de viagem, tem 24 deputados. A de Brasília também tem 24 deputados. Lá, no ano de 2013, eles gastaram, ao longo de todo o ano, em todas as despesas, 139 milhões de reais. E aqui, 420 milhões de reais. Como? Como é que é possível explicar que 24 deputados no Distrito Federal consigam gastar 420 milhões de reais? Não há explicação, só tem uma explicação. Esse dinheiro público é desviado. E olha, basta analisar a contabilidade da Assembleia Legislativa. Senador Capiberibe, Vossa Excelência é o presidente. Só para contribuir com o vosso pronunciamento, em 2001, 2001 a 2002, no estado de Mato Grosso, teve um escândalo que foi descoberto que a Assembleia gastou 2 milhões e 100 mil reais, foram repassados por uma empresa cuja a função, cujo objetivo da empresa, ela era uma fábrica de calcinhas. Ficou conhecido isso no Mato Grosso como escândalo das calcinhas. Porque, de repente, estava lá a Assembleia com aquele monte de notas, 2 milhões e 100 mil em calcinhas, de uma empresa que fabricava calcinhas. Bem, obviamente que isso foi escândalo nacional e tal, mas isso exemplifica bem o que Vossa Excelência fala, o que acontece pelo país afora. Alguém foi punido, senador? Esse processo continuou correndo. Hoje o atual presidente está preso, mas não por esse processo. Mas é até uma aberração, mas é o que Vossa Excelência traz aqui, que não é uma realidade só lá de Mato Grosso, é do país inteiro. Não, o Fantástico mostrou que em todo o país, e eu estou incluindo a Assembleia Legislativa do DF, que o Fantástico não mostrou, mostrou muito de leve, porque eu tenho curiosidade de saber em que é gasto 420 milhões de reais numa Assembleia Legislativa. Sinceramente, eu gostaria, não é, que o presidente da Assembleia Legislativa do DF ouvisse o meu pronunciamento e satisfizesse minha curiosidade para explicar como é possível gastar uma fábula numa Assembleia de 24 deputados. Eu estou denunciando o meu Estado, que tem 24 deputados também, e que no ano gastou 17 milhões e meio em diária de viagem. E ainda assim consumiram 139 milhões. Vejam, esse é um
é uma tragédia para a sociedade brasileira. Por quê? Porque esse dinheiro sai exatamente das necessidades imediatas da sociedade, da população. E tem mais uma questão, é que isso fica impune. Porque o judiciário é moroso, o judiciário é lento, o judiciário não julga e o judiciário promove a impunidade. O que é que acontece? O judiciário não julga, os que são acusados se defendem publicamente através dos meios de comunicação locais que eles dominam, dizendo que isso é perseguição. Lá no Amapá, os deputados fazem campanha contra o Ministério Público. O Ministério Público persegue os deputados. Olha, termina virando essa explicação, essa defesa, termina virando verdade. Sabe por quê? Porque como o judiciário não julga, a sociedade termina aceitando que eles, de fato, são perseguidos. E o mais grave, termina votando neles. Veja o que aconteceu em 2010 no Amapá. Em 2010, ao mês da eleição, a Polícia Federal, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, do ministro João Otávio Noronha, prendeu o governador em exercício, Pedro Paulo, o ex-governador que tinha se desincompatibilizado para se candidatar, Valdez Góes, a esposa dele, que era a primeira-dama, que era secretária de governo, secretária de mobilização social, foi presa. O primo dele, que era prefeito da cidade de Macapá, da capital, Roberto Góes, preso. Enfim, esses 4 cidadãos, aliás, 3, os 4, dos 4, 3, o ano passado, viraram vítimas. Viraram perseguidos políticos. É inacreditável, mas essa é a realidade. O que é que aconteceu? A população votou e os elegeu. O governador está eleito. A primeira-dama, que também, todos passaram pela papuda, aqui pelo presídio aqui de Brasília. O governador eleito, a primeira-dama eleita deputada estadual, a mais votada, e o ex-prefeito Roberto Góes também eleito o mais votado. Por quê? Porque o judiciário não julga. Não julga. Está parado os processos. O Tribunal de Justiça diz que tem muito recurso. Eu não posso acreditar que sejam tantos que não permita, pelo menos julga um. E o noticiário do Fantástico disse que o presidente da Assembleia, o deputado Moisés Souza, responde a 40 ações criminais, alguma coisa assim, é uma montanha de ação criminal, mas não julga. Olha, a gente sonhava com o Ministério Público atuante, conseguimos. O Ministério Público passou a atuar de acordo com o que a lei lhe outorga. Agir, a investigar, e as investigações foram acolhidas pelo Tribunal de Justiça, só que o Tribunal de Justiça não julga. A mesma coisa, essa operação Mãos Limpas de 2010, que prendeu todas as autoridades do Estado naquela época. Até hoje, não tem nenhum julgado. Não foi ninguém julgado, então e a sociedade imagina, olha, isso é perseguição mesmo, então vamos votar neles, e essa situação da impunidade entristece e mergulha o país na baixa estima. Essa que é a grande verdade, senhor presidente. Agora, eu, particularmente, respondendo a primeira questão de quando eu comecei esse discurso aqui na tribuna do Senado, sobre a credibilidade das instituições brasileiras. Realmente é baixa. E eu não vejo uma outra alternativa para controlarmos a corrupção que não seja pela transparência dos gastos públicos e, mais que isso, pelo controle social desses gastos. Nós só vamos ter
Porque a gente já sabe, e os corruptos e ladrões de dinheiro público sabem que podem se apropriar porque nada vai lhes acontecer. Mas nós podemos criar grandes constrangimentos através da transparência, e estamos criando. A lei da transparência fez 6 anos, 5 de efetiva aplicação, e agora nós precisamos aprofundar essa lei. Nós precisamos endurecer as penas da lei, para que a gente consiga dar passos mais significativos. Mas a lei está sendo aplicada, a lei da transparência, pelo menos em 50% dos entes públicos, está sendo aplicada. Eu levantei os salários dos procuradores de justiça do Amapá e dos desembargadores. Senhor presidente, eles ganham muito bem e eu estou de acordo que eles ganhem bem. Eu assino embaixo. Agora, eu quero que eles cumpram aquilo que a lei lhes determina. E isso eu posso falar do Ministério Público Estadual. Eles estão cumprindo, eles estão investigando. Eles ganham tanto quanto ganha um desembargador. O que eu espero é que os desembargadores façam jus ao que ganham e julguem esses processos para que a impunidade não continue envergonhando todos nós. A solução? Sim, a solução é o controle social. Nós precisamos transformar a transparência na Coca-Cola da cidadania brasileira. O cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, precisa tirar 2 minutos do seu tempo, 15 minutos, quando estão ali na rede social, vão lá nas páginas de transparência da União, dos estados, da sua prefeitura, verificar os gastos, acompanhar os gastos, saber quanto custa o quilo do leite para merenda escolar, quanto o prefeito pagou. E se as informações não estiverem disponíveis, tem que acionar, juntar 3, 4 munícipes e procurar o promotor da cidade. Ir lá com o promotor, para o promotor fazer valer a lei. O Ministério Público é o xerife da sociedade. Ele tem que agir em nome da sociedade. Então, é isso que nós precisamos fazer. Vai demorar? Vai. Mas a gente precisa transformar a transparência na Coca-Cola da cidadania. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.